Hoje é o mapa da Frida Kahlo e novamente os avisos de sempre. Clica no joinha para dar aquela força para o canal, se inscreve se você ainda não é inscrito, compartilha com os amigos e qualquer mapa a gente tem que olhar para os desafios e oportunidades que ele oferece. A gente não vai buscar por que ela ficou famosa, onde está o talento da pintura, onde está o lado revolucionário. A gente pode eventualmente encontrar elementos que reforcem essa questão, assim como dificuldades também relacionadas à saúde. Mas isso não é sentença, não é destino, não é diagnóstico. A astrologia ela vai mostrar os potenciais que favorecem e desfavorecem vários assuntos diferentes na vida da pessoa. É nisso que a gente tem que focar. Bom, aqui está o mapa dela, segundo os dados, as fontes que aparecem no site AstroTheme, 6 de julho de 1907, às 8h30. Muito importante aqui. As fontes para pessoas nascidas há mais de 100 anos atrás, em princípio, devem ser seguidas, como diz aqui. A referência vem da maternidade, da certidão de nascimento. Óbvio que o horário não era preciso, não existiam relógios atômicos, não existia um horário focado como é hoje, minuto a minuto. Então a gente tem que dar um desconto aqui para uma série de coisas que podem não ser exatamente como estão. Mas, como isso aqui é um olhar superficial, eu, ainda que esteja eventualmente analisando um mapa que não é um mapa preciso, isso aqui serve para fins didáticos e só para mostrar um início do processo básico de análise de mapa. Para essa finalidade serve. E a primeira coisa que a gente tem que ver, como em qualquer mapa, é o ascendente. A gente sempre começa por aqui. Essa linha vermelha é a linha do horizonte, ou seja, tudo que estiver aqui acima está visível no céu. Tudo que estiver abaixo dessa linha está abaixo do horizonte. Essa linha do horizonte aqui à esquerda do mapa é a linha do ascendente. Tem esse nome ascendente porque é o que está ascendendo no horizonte, ou seja, é o ponto leste, aquilo que está ascendendo, subindo. O que está subindo aqui é o signo de Leão. Esse aqui é o signo de Leão. Aqui já é o signo de Virgem, vai ser o próximo signo a ascender. Quando ela nasceu, o ascendente ainda estava no signo de Leão, mais para o final, para os últimos graus, mas ainda estava no signo de Leão. Então, o ascendente dela é Leão. Muito bem. Ah, quer dizer que é uma pessoa vaidosa, uma pessoa que gosta de aparecer? Não, isso não tem nada a ver. Ah, mas eu já li em livros que falam sobre isso. Se livre desses livros. Você aprendeu errado se você aprendeu assim. Primeira coisa que a gente tem que ver é, se o ascendente é Leão, a gente tem que ir atrás do planeta ou luminar que vai reger o ascendente. Como assim luminar? Luminar é aquele que pode trazer luz, iluminar o nosso ambiente. Óbvio que o Sol é um luminar e a Lua, ainda que ela não tenha luz própria, ela reflita a luz do Sol, mas essa luz que ela reflete do Sol aqui na Terra também ilumina o ambiente, ainda que muito mais fraca que a luz do Sol. Tudo bem, é um luminar também. Como é que a gente vai saber o que é isso? O que é regente? Bom, para isso a gente precisa de uma imagem que vai ajudar bastante. Isso aqui são os 7 céus, também conhecido como os 12 signos. E lembrando, todo mundo tem os 12 signos no mapa, tá? Isso aqui é um desenho da mandala com os 12 signos. Se você olhar o mapa da Frida Kahlo, ela também tem os 12 signos. Ah, mas qual é o signo dela? Todos, ela tem os 12 signos. Não, mas ela tinha um signo quando ela nasceu, 9 de julho, era Câncer. O Sol estava no signo de Câncer quando ela nasceu. Mas não quer dizer que ela seja só uma canceriana, que ela vai ler o horóscopo do dia para Câncer e acabou. Não, isso não é astrologia. Astrologia é você entender o todo, ou seja, tudo que está aqui no mapa importa. Importa do mesmo jeito, e algumas coisas até são mais importantes enquanto ponto de partida, tá? E o ponto de partida não é o Sol em Câncer, é o regente do ascendente. Se acontecer do regente ser o Sol, aí tá bom, o Sol em Câncer até tem importância, mas primeiro a gente tem que ver quem é o regente do ascendente. O ascendente é Leão, o ascendente está no signo de Leão. Então a gente vai aqui para referência dos 12 signos e seus respectivos regentes. Reparem que os luminares, Sol e Lua, só regem um signo cada. Os planetas todos regem 2 signos. Ah, mas eu não estou vendo, para quem já estudou alguma coisa de astrologia, mas não estou vendo Urano, Netuno e Plutão.
Não existia isso até eles serem descobertos. Mas aí mudou tudo, né? Mais ou menos. Primeiro a gente vai ver o regente tradicional. Se você quer seguir uma linha mais moderna, aí você vai ver depois regentes modernos. E aí não é mais comigo. O meu canal é de astrologia tradicional, a base é tradicional. A gente até trabalha com Urano, Netuno e Plutão como complemento, mas vamos focar aqui no que importa. Se o ascendente dela é Leão, aqui é o signo de Leão, ok, o regente é o Sol. Já que a gente está vendo isso aqui, vamos ver. O Sol é regente de Leão, a Lua é regente de Câncer, Mercúrio regente de Gêmeos e Virgem, Vênus regente de Touro e Libra, Marte regente de Áries e Escorpião, Júpiter regente de Sagitário e Peixes, Saturno regente de Capricórnio e Aquário. Sempre nessa ordem, sempre esses planetas regendo esses signos. Mas se o ascendente for outro lugar, vai sempre respeitar a mesma regência. A diferença é que se o ascendente fosse, por exemplo, Virgem ou Gêmeos, o regente do ascendente seria Mercúrio e não o Sol. No caso dela, o ascendente é Leão, então o regente é o Sol. Nesse caso, o regente do ascendente é o Sol, então o Sol em Câncer nesse mapa tem importância. Sim, nesse caso, por quê? Porque o ascendente é Leão. Se o ascendente fosse outro signo, então o Sol ia ter menos importância? Sim. Mas eu nunca aprendi assim. Bem-vindo, bem-vinda, agora tá aprendendo. Nada demais. Gente, isso é referência de astrologia tradicional. Peguem a base tradicional. Não é para jogar fora as coisas modernas. Tem uma base tradicional, porque aí qualquer conteúdo moderno que você vier receber depois, desde que encaixe na base tradicional, vai ser um ótimo complemento. Seguindo. Se esse Sol está aqui em Câncer, a gente já consegue ter referências das questões físicas e mentais dela. Falta mais coisa. A gente tem que ir atrás do emocional. O emocional é regido pela Lua. A Lua está aqui em Touro. Significa que ela é emocionalmente golosa? Não. Que ela é emocionalmente materialista? Também não. E o Sol em Câncer quer dizer que ela é uma pessoa muito emotiva? Também não. Mas não é o regente do ascendente? Porque não é desse jeito que a gente lê. Próxima coisa que a gente vai fazer é usar a tabela de dignidades do Dorotheus de Sidon, um astrólogo de quase 2000 anos atrás. Gente, uma tabela, mas isso daí assusta. Não, não assusta. Pelo contrário, isso aqui é o nosso GPS para a gente conseguir entender exatamente aquela coisa que eu sempre digo direto aqui e digo no Instagram. Tem que ver tudo. Isso aqui é o guia para a gente conseguir entender esse tudo que tem que ser visto. Muito bem, a gente viu que o ascendente é Leão. Aqui está o signo de Leão, a coluna do signo, domicílio, exaltação, triplicidades, termos, face, exílio, que é da gente, coisa complicada? Não, não é complicada, a gente vai ver um por um. O signo é Leão, o signo do ascendente. Muito bem, o regente é o Sol, mas o Sol está em Câncer, beleza, a gente vai aqui para a coluna de Câncer. E a gente vai ver se o Sol aparece aqui em algum lugar, e nesses lugares a gente vai conseguir ver se o Sol tem força ou fraqueza. Não, ele não aparece em nenhum ponto dessa tabela. Mas como é que a gente vê esses pontos da tabela? De maneira bem simples. Domicílio é o ponto mais forte de mais dignidade. Exaltação é o segundo ponto mais forte. Aparenta ter mais dignidade, mais força, mas é só aparente. Depois a gente vai ver isso melhor. Se aparecer algum ponto desses aqui no mapa da Frida, e pelo que eu estou vendo aqui, tem sim. Triplicidade é um ponto muito positivo também. Na verdade, são 3 pontos, né? Você tem a triplicidade do dia, da noite, a participante. A gente pode também chamar de diurna, noturna e participante, ou participativa. Aí aqui termos e face. Aparentemente, um pouco mais complicado, mas não é aparentemente. Por mais que pareça ser muito complicado, não é. Você só tem várias seções para termos e várias seções para face. Vamos voltar lá para o mapa e a gente vai ver um detalhe. O Sol está em 13 graus e 22 minutos de Câncer. Muito bem, a gente vai ver aqui em Câncer, 13 e 22. Opa, a partir de 13:00, a gente vai ter aqui, Então, vai estar nos termos de Mercúrio, de 13 a 19. Depois de 19 a 26 vai estar nos termos de Júpiter, assim por diante. O Sol está em 13. Então, ele também, a primeira face vai de 0 a 10, a segunda de 10 a 20, a terceira de 20 a 30. Se ele está em 13, ele está na segunda face aqui.
no caso uma face de Mercúrio. Então o Sol não está em nenhum ponto de dignidade de si mesmo. Se ele tivesse algum ponto que também representa o Sol aqui, ele teria alguma dignidade essencial, como diz aqui. Depois a gente vai ver o que é acidental, também é importante ver. Está no exílio de Saturno. Opa, isso aqui é ruim, isso aqui é uma debilidade. Esse Sol odeia o Saturno. Está na queda de Marte. Ele se frustra o Marte ou se frustra com o Marte. Tem uma tristeza, uma frustração, uma decepção. Deixa eu explicar um pouco melhor o que é isso daqui. Acabei de comentar aqui, domicílio é a dignidade essencial mais forte. Exaltação parece até mais forte, mas é só uma aparência. Triplicidade, ok. Termo é aquele ok, assim, passa. Face, melhor do que nada. Exílio é o oposto do domicílio, ou seja, é repulsa, é muito ruim. E queda é uma frustração, porque é o oposto da exaltação, uma exaltação negativa. Em vez de pedestalizar, já espera pelo pior. Tá, mas o que tem a ver esse monte de planeta, esse monte de coisa? Por enquanto a gente está vendo a força do Sol, nada. Apenas indica que se o Sol não apareceu em nenhum ponto dele mesmo, indica que ele está peregrino, ou seja, ele é um figurante. Apenas um figurante no mapa. Significa que tem destaque? Não, não tem. Mas sério, você não acabou de falar que é importante ter destaque porque ele é o regente do ascendente? Sim, ele é a peça mais importante do mapa, é o ponto de partida e está numa condição sem destaque. Ah, mas como é que pode isso? Podendo, as coisas sempre vão se complementar, mesmo que sejam de forma aparentemente contraditória. Às vezes é como um dono de uma empresa que nunca dá as caras, nunca aparece lá. Ah, mas ela é uma pessoa proativa. A pessoa é uma coisa diferente do mapa. O mapa não determina o destino da pessoa, nem o que ela escolhe fazer com a vida. E a gente vai ver aos poucos o quanto esse mapa ajudou ou atrapalhou a vida dela, ou o mais provável, ajudou em algumas coisas e atrapalhou em outras. É isso que a gente tem que ver no mapa. E não o destino. Ah, eu quero ver onde é que está a origem da riqueza dessa pessoa no mapa. Esquece, vai morrer tentando ver. Eventualmente você pode ver um sinal de sorte para alguma coisa, mas é complemento. O mais importante do mapa é você entender os desafios e oportunidades. A gente vai ver aqui exatamente isso. E a gente viu que a Lua está ali no finalzinho de Touro. Touro, domicílio de Vênus, exaltação da Lua. Opa, a Lua tem força de ação, ela está se exaltando. Então a parte emocional dela é muito forte, a parte emocional dela é muito intensa, a parte emocional dela é algo muito acessível. Isso pode ser útil, isso pode ser um grande problema. Depende de como a pessoa vai administrar isso no entorno da vida dela e depende de como a pessoa vai lidar com isso também em situações específicas. Vamos seguindo. Tá na triplicidade diurna de Vênus, noturna da Lua. Opa, de novo gostando de si mesma. Essa Lua tem muita importância no mapa. Da triplicidade participante para o Marte. Estando ali no finzinho de Touro, dá termos para Marte. E face para Saturno e exílio para Marte. Ué, você não falou que exílio é ruim, que triplicidade é bom? Já já a gente vai ver isso. O que é o mais importante a gente ver aqui até esse ponto? A parte emocional dela tem muito mais força, destaque e poder de ação do que a parte racional e a parte física. Ah, nossa, isso coincide mesmo com as questões de saúde que ela tinha? Exatamente, coincide. Não é uma certeza de que isso seja um indicador que o físico é fraco, o emocional é forte, então o físico adoece fácil. Não, não é desse jeito. Isso é pensamento rápido de fórmula pronta. É o oposto, a gente tem que pensar devagar, juntando cada uma das peças. Ah, mas eu quero bater um olho rápido no mapa e conseguir chegar numa resposta. Vai fazer errado se fizer assim. Não adianta tentar buscar atalho. Eu sempre vou puxar o freio, porque a gente tem que ver muito detalhe, todos os detalhes com atenção. Então, ok, vamos seguindo aqui. Esse Sol, ele está peregrino, ele indica o racional e ele indica o físico. Não quer dizer que é um físico frágil, não quer dizer que é um racional frágil. Apenas pontos que não estão na linha de frente de destaque desse mapa. Ou seja, isso pode refletir sim na vida dela. Mas como é que ela consegue chegar no destaque? Então, se o físico, se o racional não tem destaque, ela foi uma pessoa de destaque. Esforço, as pessoas têm a chance de fazer esforço e de conseguir chegar em resultados mesmo que o mapa não favoreça. Aqui o mapa não está ajudando nem atrapalhando por enquanto, a gente vai colocar muito mais informação em cima.
Bom, acima de tudo, ela era uma artista. Artistas, não sempre. Alguns artistas, muitos deles, vão expressar sentimentos, emoções, angústias, enfim, dê o nome que quiser. Outros artistas vão representar mais um lado técnico, ou uma parte mais inovadora, ou algum movimento político, ou seja o que for. Ela tinha esses dois lados de ter uma posição muito forte de defesa dos seus interesses políticos na linha comunista e também essa questão de uma arte que representava muito forte as próprias angústias. Isso é comum em muitos artistas. Lembra que eu comentei? A lua está exaltada, ou seja, o emocional está em destaque, o emocional está numa condição de exaltação, de pedestalização das emoções. Isso facilita bastante a pessoa conseguir acessar esse emocional e fazer o que quiser com isso. Pode ser uma pessoa escandalosa, pode ser uma pessoa que facilmente tem crise de burnout, pode ser uma pessoa que tem altos e baixos picos de euforia e de tristeza na vida. E isso não quer dizer que a pessoa seja bipolar, é apenas picos, mas não picos de doença. Doença é outra coisa, a astrologia não dá diagnóstico, não adianta ficar insistindo. E aqui nesse caso, o que a gente vê de interessante também é que a Lua ela está numa condição muito interessante que a gente agora vai ver, que são as dignidades acidentais. Dignidades acidentais são outras circunstâncias do mapa que podem ajudar ou atrapalhar. Uma delas, por exemplo, são as chamadas casas angulares, que são a casa 1, que a gente consegue ver isso aqui, é o número 1. Então essa fatia de pizza, aliás, vou voltar um pouquinho aqui para explicar melhor, né? Cada casa é uma dessas fatias de pizza aqui. E é sempre no sentido anti-horário. Casa 1, casa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. A linha que corta cada uma dessas fatias de pizza é chamada de cúspide. A gente sempre usa esse nome, tá? Então, assim, a cúspide da casa 1 é aqui, a cúspide da casa 2 está aqui. Por exemplo, a cúspide da casa 2 ela abre no signo de Virgem. A cúspide da casa 2 ela está no signo de Virgem, ou seja, a casa 2 abre no signo de Virgem. Então o regente da casa 2, adivinha quem vai ser? Se abre em Virgem é Mercúrio, que rege tanto Virgem quanto Gêmeos. E assim a gente vai buscando os regentes de todas as casas e vendo a força e a fraqueza de cada um deles na tabela de dignidades essenciais doroteus. Peraí, mas então quer dizer que sem a tabela eu não consigo ler direito o mapa? Exatamente. Sem a tabela você já está lendo errado, já está lendo incompleto. Ah, mas eu vi um monte de referência que não tinha isso? Pois é, viu referência que tinha informação faltando. Quer dizer que estava errado? Não, estava incompleto. E o incompleto muitas vezes pode estar errado. Esse é o problema. Essa é a questão que a gente tem que levar em conta. Usem todas as peças. Se você montar um carro faltando os pneus, o carro vai conseguir andar? Talvez até consiga se arrastar. Você pegar um carro sem volante, você consegue dirigir? Não consegue fazer curva. E um carro sem motor, você consegue tirar ele do lugar? Só se for com um guincho. Entende que todas as peças têm que estar juntas? Sim, tudo, sempre. Vamos seguir. Agora que a gente já fez esse mini tour pelas 12 casas, você já sabe o que é cúspide, que são as linhas que marcam a divisa entre as casas e o início de cada uma das casas. Lembrando que a cúspide da casa 1 é o ascendente, é a linha do ascendente. Muito bem, agora que a gente já viu isso, a gente vai ver uma regra interessante das dignidades acidentais. Eu não vou listar tudo aqui, porque senão vai ficar muito longo e tedioso. Casas angulares. As casas chamadas casas angulares são casas em que qualquer coisa que tiver ali dentro, boa ou ruim, vai ter muito destaque, vai se projetar bastante na vida da pessoa e para o entorno da vida da pessoa também. Então, assim, quais são as casas angulares? Na ordem de importância. 1, 10, 7 e 4. Na casa 1 não tem nada. Ah, mas eu tô vendo, tem a estrela Regulus ali. Tá solta. Só se a estrela Regulus estivesse cravada aqui em cima do ascendente. E aí entra aquela observação que eu fiz. Ela nasceu há muito tempo. A gente não tem um horário preciso de nascimento dela. Tá escrito 8h30. Pode ter sido 8h20, 8h40, alguma coisa assim. Já muda. Não muda ao ponto da estrela Regulus pegar o ascendente. Mas já muda bastante. E às vezes, se o ascendente está mais perto de alguma estrela assim, pode ser que a estrela entre em ação ou deixe de entrar em ação no mapa por ativação. O que é ativação? Nossa, explica melhor. Quando a estrela está a menos de 1 grau da linha do ascendente, ela já está, que a gente chama de ativada, ou seja, ela passa a ser complemento na leitura do mapa. Mas assim, para isso você tem que ter certeza do horário de nascimento. Variação de alguns minutos já vai mudar o grau do ascendente.
Então, assim, sem a certeza do horário de nascimento, não tem como poder utilizar essas informações. Seguindo, a Lua está aqui na casa 10. Opa, esse emocional exaltado, essa questão da angústia exaltada, os sentimentos exaltados numa casa que dá destaque, isso é um ótimo sinal. Justamente para uma pessoa que escolhe, ainda por cima, compartilhar essas questões emocionais, no caso, de forma artística. Mas poderia também ser uma pessoa apenas que dá um monte de piti em público e chama atenção por isso, por ser uma pessoa escandalosa. Como eu falo, o mapa não vai dizer o destino. A pessoa escolhe como ela vai encaminhar essa intensidade emocional. Felizmente, ela encaminhou num trabalho artístico fantástico. Ok? Muito bem. Temos essa marca aqui. Agora, isso é a certeza que ela vai trabalhar com arte? Não. Isso é um favorecedor. Isso é uma oportunidade que facilita pessoas que, por exemplo, queiram trabalhar com arte. Seguindo. E o Sol? O Sol está na casa da amizade, na casa da confiança. Isso é um ponto bem interessante no fato dela buscar relações de confiança com as pessoas, ter uma facilidade ou um interesse muito forte em buscar amizades. E a gente tem que lembrar que a casa 11 também está associada com salários e o valor do trabalho. Então, assim, a gente consegue entender que uma pessoa que tem uma devoção emocional, porque Lua tem a ver com emocional, forte e intensa ao trabalho, um trabalho que consegue manifestar toda essa questão emocional e tem essa conexão mais racional e mais física com o valor desse trabalho, com relações também de confiança. Opa, começamos a construir alguma coisa. Tá, vamos ver as dignidades acidentais, porque o Sol está aqui na casa 11. É uma casa legal, até ok, mas não é uma casa de tanto destaque. E tem uma coisa aqui complicada. O Sol está aqui de mão dada com o Netuno e com a estrela Sírius. Peraí, Sérgio, mas você falou que Urano, Netuno e Plutão você quase não usa, falou que agora há pouco que não podia usar a estrela porque a estrela estava solta. Pois é, mas aqui a estrela não está solta, a estrela Sírius, ela está aqui em 12 graus e 47 minutos de Câncer quando ela nasceu. E o Sol está 13,22, ou seja, menos de 1 minuto de grau. Aqui a estrela conta. Eu só não vou comentar muita coisa sobre essa estrela porque isso é conteúdo avançado. E o que eu me propus a fazer aqui é uma explicação básica, introdutória, tendo um mapa de uma celebridade como exemplo para vocês entenderem como é a minha dinâmica de aula, que é o que eu apresento e trabalho bem mais a fundo no meu curso básico. Seguindo, o Sol ele está aqui em conjunção com Netuno. A mesma regra vai se aplicar às estrelas, também para Urano, Netuno e Plutão. Pela visão de quem trabalha com astrologia tradicional, mas não é fechado, que vive igual como se fosse na Idade Média. É necessário a gente ter uma visão que aceite informações novas. A única diferença é que a gente não vai sair abraçando todo e qualquer tipo de coisa logo de cara. Então, assim, Urano tem alguns séculos que foi descoberto, Netuno bem menos tempo, Plutão não deu nem 100 anos ainda. Então tem muita coisa para ser descoberta ainda para a gente conseguir abrir mais o nosso horizonte de interpretação. Mas a gente já tem algumas coisas complicadas aqui. Netuno vai trazer ilusões, desilusões, complicações, confusões, fragilidade. Opa, e isso aqui está de mão dada com o regente do corpo físico. Sim, ela tinha uma saúde frágil. Isso é uma certeza que ela tinha saúde frágil? Isso é uma certeza que ela tinha uma saúde mais vulnerável. Então, assim, num momento, num contexto, num ambiente onde ela não tivesse muito recurso, qualquer coisinha poderia piorar bastante, como foi o caso. Alguém com a saúde dela vivendo nos dias de hoje teria muito mais recurso para poder cuidar dessa fragilidade, ou seja, teria fragilidade, mas de repente controla fácil com remédio ou com uma cirurgia com uma tecnologia muito mais avançada que não deixa sequelas e assim por diante. Não era o caso na época, então acabou sofrendo mais por força das circunstâncias do momento em que ela viveu, do local em que ela viveu, somado a essa tendência de risco de saúde mais frágil. Ah, mas não é determinante, né? Não, não é determinante. É um risco. Se eu pegar um copo de água e botar na beirada da mesa, é um risco dele cair. É certeza? Não, não é certeza, mas qualquer esbarrão na mesa, qualquer trepidação, vai ser mais fácil de cair do que se eu botar o copo no centro da mesa. É esse tipo de risco. Você consegue ver se a coisa está mais na beirada ou não. Ou seja, se existe um risco maior de acontecer algum problema ou não. Nada além disso. E infelizmente ela teve realmente uma saúde muito frágil, e inclusive questões de depressão. Algumas pessoas mencionam que ela chegou a ter
tentativas de suicídio, não sei esses detalhes, assim, fui fuçar um geral, assim, da biografia, porque eu não vou me basear na biografia para fazer a leitura do mapa, isso é o mais importante. O que pode acontecer aqui, veja bem, não é destino, novamente. O Sol estando conjunto, que é o regente do ascendente, da cabeça dela, estando conjunto com ilusões e desilusões e essa fragilidade toda que o Netuno traz, mais o fato do emocional ser muito intenso, muito extremo, isso pode levar a uma insatisfação muito grande com relação ao próprio físico. Agora, não dá para a gente afirmar esse tipo de coisa. É um risco grande, mas que suporte que ela teve psicológico, que suporte financeiro que ela teve para isso, que infraestrutura que ela teve. A gente tem alguma ideia da biografia, mas a gente não conviveu de perto e a gente não pode assumir detalhes mais íntimos da vida da pessoa a partir do que a gente tem de informação da biografia. Mesmo quando a gente gente não convive dentro da cabeça da pessoa, só de perto. Consegue ver mais coisas sim, mas ainda assim, o foco é na técnica astrológica para buscar os indicadores de dificuldade e de facilidade na vida dela. Bom, enquanto a estrela Sirius, ela é uma estrela favorável, uma estrela que dá cargos de confiança, uma estrela que dá uma certa sorte, divulgação, fama. Tá, é um complemento que ajuda na fama dela. Mas assim, fosse uma pessoa que tivesse uma vida comum, vivendo no interior, numa família de camponeses, por exemplo, no máximo seria uma pessoa que chamaria a atenção do vilarejo ali. Então assim, não tomem isso como referência obrigatória, geral, não funciona desse jeito. Se vocês procurarem material sobre estrelas, mesmo sobre outras referências de astrologia, vocês vão encontrar um monte de texto pronto. Fuja, porque isso daí nunca deve ser usado como interpretação, beleza? Agora a gente vai para o próximo estágio, que são as recepções. Sol tá aqui em Câncer. De quem ele gosta? Porque a gente já viu que a Lua gosta muito dela mesma, mas e demais? Quem mais ela gosta? Quem ela odeia? E o Sol, quem ele gosta, quem ele odeia? Sol está em Câncer. Ele ama a Lua. Opa! Por que ele ama a Lua? Porque ele está no domicílio dela, está à mercê dela, nas mãos dela. Então, peraí, se o Sol representa o racional e o físico, quer dizer que o racional e o físico estão nas mãos do emocional? Sim! Isso significa, inclusive, que questões de saúde dela vão ter muito mais influência psicossomática. Isso a gente consegue ver no mapa. Agora, a gente consegue dar remédio, diagnosticar? Óbvio que não. Guardem bem isso. Não dá diagnóstico. A astrologia não dá diagnóstico. Ela vai mostrar os caminhos e como as coisas se entrelaçam. Bom, esse Sol que está em Câncer, ele dá domicílio para a Lua, a gente já sabe que gosta bastante do emocional. Ele exalta o Júpiter, que a gente ainda não sabe o que é. Ele dá a triplicidade da Vênus dá triplicidade para Vênus, ou seja, gosta da Vênus. Dá triplicidade noturna para o Marte, né? Diurna para Vênus, noturna para o Marte. Participante para a Lua, eita, gostando mais ainda da Lua. Pois é, então essa Lua já tem destaque por si mesma e tem o aval, o endosso do racional e do físico nessa direção. Ou seja, a conexão dela é totalmente para esse emocional que está lá na casa 10, que a gente viu, que é a casa do trabalho, a casa da carreira, a casa da imagem pública. Ah, agora as coisas começando a fazer um pouco mais de sentido, né? Por quê? Porque a gente está juntando as peças. E um detalhe, a gente está juntando peças básicas, a gente só está falando dos alicerces do mapa, dos pilares, a gente não avançou muito. Nem vou avançar tanta coisa aqui. Isso aqui é só para você ter um gostinho do quanto é possível ver de cada assunto do mapa. Eu vou dar uma pincelada geral só para deixar você com gostinho de quero mais mesmo. O Sol está ali em 13 e 22, então ele está dando termos para o Mercúrio. Ah, mas o que seria termos? Dá algum interesse, nada muito excepcional, só algum interesse satisfatório ali para o Mercúrio. Vai dar mais um outro interesse, mais fraquinho ainda, novamente para o Mercúrio. Ah, então já somou forças, mais ou menos, são interesses distintos. Mas o Mercúrio tem alguma relevância, não muito grande, mas alguma. Repudia o Saturno, porque dá exílio para ele, o que quer que esse Saturno represente no mapa. Isso é muito importante a gente ver. E aquela coisa que eu comentei, né, do Marte, que a gente viu para a Lua, e a gente vai ver aqui também para o Sol, que é o regente do ascendente, ele tem essa relação ambígua. A Lua em Touro, ela dá triplicidade participante para o Marte e exílio para o Marte. Então ela gosta por triplicidade e odeia por dar exílio. E o Sol que está em Câncer, ele gosta por triplicidade
e frustra, tem uma relação de frustração, de tristeza, de decepção com esse Marte. Tá, agora parece confuso essa coisa, né? Não, não é confuso. Pensa um diabético que adora comer doce. O doce é gostoso? Sim. E ao mesmo tempo faz mal. São as duas coisas, a boa e a ruim ao mesmo tempo. Não tem como separar uma coisa da outra. Ou um outro exemplo que eu costumo citar muito aqui. No mesmo dia a pessoa pode ganhar na loteria, sofrer um acidente e perder uma perna. Ela tem motivo para comemorar e motivo para chorar. As duas coisas ao mesmo tempo. E lembrando que ganhar na loteria não vai amenizar a dor de ter perdido a perna, e perder a perna não vai estragar a alegria de ter ganho na loteria. São duas coisas, uma boa e uma ruim, acontecendo simultaneamente. Então não existe contradição aqui, existe um cabo de guerra de sentimentos e de interesses. E isso tudo a gente só consegue ver olhando para todos esses pontos da tabela, para cada planeta, em cada signo. Ah, mas espera aí, além de ter que ver os planetas, ainda tem que ver a casa em que eles estão e a casa que eles regem. Todas. Sim, todas. Por isso que essa tabela eu falo, isso aqui é o GPS, isso aqui é o nosso guia. Você não lê um mapa sem isso, a não ser que você leia errado ou incompleto. Não acho que seja o seu interesse. E já aviso, o meu curso básico ele é pautado em cima dessa tabela. O grande enfoque é justamente aprender a juntar essas peças para que você consiga ver, passo a passo, como construir um pensamento de leitura de mapa astrológico sem ficar buscando viés de confirmação, sem ficar procurando destino, sem procurar principalmente, justificativa, que é um monte de gente quer justificativa. Não, não é isso. Você vai pegar o mapa de uma pessoa que você gosta, o seu próprio mapa, e vai olhar e falar, olha, cuidado com esse tipo de coisa, fica atento para não desperdiçar essa oportunidade no setor, por exemplo, do trabalho, das finanças, dos relacionamentos, filhos, questão com doença, vizinho, família, viagens, etc. Essa é a ideia. Fazendo meu curso básico, você já vai ter exatamente uma base, por isso chama básico, para conseguir enxergar todos esses potenciais principais em todos os assuntos da vida de qualquer pessoa que você tenha o mapa. Bom, a gente viu aqui que existe uma relação complicada com Marte, a gente tem que entender o que é esse Marte no mapa. Vamos lá, o Marte está aqui em Capricórnio, na casa 5, a casa dos prazeres, a casa da criatividade, a casa dos filhos. Ah, ela teve 2 abortos e tal. Gente, um monte de gente tem aborto espontâneo. Só que assim, naquela época, mais comum e de muito maior risco. Parece que foi algo bem traumático para ela, pelo que eu vi na biografia. Não sei ao certo, não vou bater o martelo, mas de qualquer forma, a gente vê aqui uma relação de amor e ódio, de interesse e repulsa ou frustração do regente do ascendente e da lua, que é o corregente, sempre a lua é sempre o corregente. A gente vê uma relação de interesse e de frustração com esses assuntos aqui que acontecem, que se manifestam na casa 5. E nem são os assuntos que regem a casa 5. Olha que interessante, a casa 5, agora a gente já viu a cúspide, já sabe que a cúspide é a linha que corta aí a fatia da pizza. A casa 5 abre no signo de Sagitário. Vamos lá na tabelinha. Sagitário é esse signo aqui. Regente, Júpiter. Muito bem, o Júpiter está onde no mapa? Volta para o mapa. O Júpiter está aqui em Câncer. Então a gente já sabe que em Câncer ele vai, assim como o Sol, ele vai gostar da Lua por domicílio. Ele está exaltado. Opa, tá ótimo. Só que assim, vamos lembrar, a exaltação tem um senso de exagero aí. Então ele acha que está melhor do que o que ele realmente está. Dá a triplicidade da Vênus, triplicidade para o Marte, triplicidade para a Lua, gostando novamente da Lua. O Júpiter está em 20 graus de Câncer, então ele está aqui nos próprios termos. Opa, ele tem alguma dignidade, ele não é só um figurante. E como ele já está em 20 graus, 28 minutos, ele está aqui na face da Lua. Opa, mais uma dignidade aqui para a Lua. Odiando Saturno, vixe, maltratando Marte. E o Marte está lá dentro. Então a gente já vê uma coisa interessantíssima aqui. O que é o regente de uma casa? O regente de uma casa é como se fosse o proprietário da casa. Mas não quer dizer que ele more lá dentro, ele é o proprietário. Júpiter é o proprietário da casa dos filhos. Marte, que está lá dentro, é o inquilino. A gente já viu que o proprietário gosta e não gosta do inquilino. Opa, isso é complicado. Esse Marte que está lá dentro, ele está eu ia falar Sagitário, não, ele está em Capricórnio.
Esse Marte em Capricórnio, ele está dando domicílio para o Saturno, está exaltado, também está se achando ali, mas não é tanto quanto ele acha que pode. Está na triplicidade da Vênus, na triplicidade da Lua, legal, gosta da Lua mais uma vez. A Lua, triplicidade para Marte, está se achando muito, né? Que nem a Lua ali em Touro também. Está em 13 graus de Capricórnio, então ele está nos termos de Júpiter. Dá uma recepção para o Júpiter, isso é interessante. Dá face para si mesmo, mais dignidade, tá? Ele não está se achando nessa altura, já está com certeza, né? Deu exílio para a Lua. Peraí, mas deu triplicidade de exílio. Pois é, já está num cabo de guerra. Se ao mesmo tempo faz bem pro emocional, faz muito mal. E dá queda para o Júpiter. Putz, aí deu frustração para o regente dos filhos. Aqui a gente vê uma trama bem complicada com relação a filhos, processos criativos. Mas ela era uma excelente pintora, artista, sim, mas devia ter muito sofrimento no processo de criação das obras. Do que eu entendi na biografia, ela complicado, que ela tinha que pintar na cama ou pendurada nos equipamentos lá de fisioterapia ou de recuperação que existiam na época. E, ao mesmo tempo, uma capacidade criativa enorme, ou seja, tem a vontade de fazer, mas tem a dificuldade lá, tem um sofrimento no meio do caminho. A mesma coisa vai acontecer com filhos. Quer, mas tem dificuldade no meio do caminho. Isso é muito importante para a gente começar a entender, principalmente quando a pessoa quer saber, olhando pelo mapa, por que certos assuntos parecem que estão sempre emperrados na vida. O mapa não justifica, mas ele mostra que alguns assuntos são sim mais difíceis. E qual é a vantagem da gente saber isso? A gente vai mudar a nossa estratégia para lidar com esses assuntos. A gente já sabe que vai ter que fazer uma relação de esforço e benefício muito mais complicada, porque vai exigir um esforço, uma dedicação, uma atenção, uma estratégia diferenciada ali. Não dá para lidar como qualquer outra pessoa que lidaria normalmente de forma mais leve. Não vai ser um assunto leve para lidar, mas não quer dizer que é um impeditivo, não quer dizer que é uma barreira, é uma dificuldade. Esse é um dos exemplos. Poderia ficar aqui horas falando sobre muito mais coisa, mas não é o caso. Foi só um aperitivo para você começar a entender como que a gente começa a construir um pensamento passo a passo para poder fazer uma análise de mapa. Mas sério, já ouvi falar sobre aspecto, quadratura, conjunção, trígono. Isso vem depois. Trígono é um aspecto, ou seja, um contato. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essas coisas. Nem aparece em desenho aqui no mapa, mas tudo bem. Aspectos. O que são os aspectos? Isso aqui é um extra já de uma aula mais avançada lá do curso, se eu não me engano, módulo 9. Aspecto é um ponto de contato que se forma entre um planeta com outro planeta, um planeta com um luminar ou entre os dois luminares. Como e para que a gente usa isso? Depois que você viu toda a relação de dignidades essenciais, dignidades acidentais, e as recepções, que é quem gosta de quem odeia quem é indiferente a quem, aí você vê a qualidade de contato. Vamos lá. Você pode ter uma qualidade de contato difícil, ou seja, um contato difícil e um interesse grande. Meu caso com a minha namorada. Ela mora no Brasil, eu moro aqui na Noruega. A qualidade de contato é difícil, mas a gente se ama. A dificuldade, ela atrapalha a gente conseguir ter um contato mais próximo. Mas isso não destrói o sentimento que a gente tem um pelo outro. Agora vamos ver um outro exemplo, um aspecto que facilita. Esse aspecto pode facilitar o contato entre duas pessoas que se odeiam, e isso ser muito ruim. A gente tem que entender cada peça, primeiro na sua força de ação, depois nos seus interesses, repulsas e indiferenças. Aí a gente vai avaliar sextil e trígono, que são condições facilitadoras, ou seja, planetas que estejam em posição, numa disposição aqui no mapa, que formem sextis, ou seja, uma relação de posição em signos que formam uma posição de 60 graus. Por exemplo, aqui a gente vai ter o Sol em Câncer, está em sextil com a Lua em Touro. De Câncer para Touro são 60 graus de distância, cada signo ocupa 30 graus. Então, assim, a gente já viu que o Sol ama essa Lua, a Lua não dá nada de volta para o Sol, a Lua gosta muito de si mesma, até brinco, né? O Sol vira para a Lua e fala, Lua, te amo, a Lua, eu também me amo. Mas ela não faz mal para o Sol, então menos mal. E estão em contato, ou seja, em aspecto favorável, facilitador. Então, é favorável aqui porque um facilitador entre dois, sendo que um está muito bem,
e o outro gosta desse um, isso vai ser interessante, sim. Só mostra mais ainda o interesse racional, todo o esforço físico dela em direção àquilo que traz conforto emocional para ela, a atender às necessidades emocionais dela, focadas na carreira. Então, ótimo. Nesse caso, esse sextil ele realmente foi útil, porque ele foi um facilitador de uma intenção que já se manifestava nessa direção. E assim a gente vai ver também com quadraturas, que são aspectos que formam 90 graus, ou seja, dificuldades, oposições, que como já diz o nome, né, é um cabo de guerra mesmo, que são os contatos mais difíceis, e trígonos também, que são outros contatos harmoniosos em signos que estão em condição de 120 graus. Mas eu não vou entrar em mais detalhes, porque senão ficaria muito técnico, só botei esse extra aí para deixar um pouco mais de gostinho também, de água na boca. E isso é uma microamostra, como eu comentei, do que é possível ser visto no mapa só por um olhar básico. Lembrando que aqui nem é o básico, isso daqui é o introdutório ao básico, isso daqui é só um primeiro passo, que no meu curso eu apresento como considerações iniciais. Então, assim, você tem as considerações iniciais, você tem todo um tour pelo mapa para ver todos esses potenciais, todas essas correlações, e aí depois uma consideração final. Isso é trabalhado em detalhes, passo a passo, ao longo do curso, um total de 239 vídeos, maioria curtos para poder ajudar a memorizar, para poder ajudar a entender melhor como essas coisas funcionam e como elas se entrelaçam, de maneira que se você tem alguma dúvida, você consegue voltar naquele vídeo curto para solucionar aquela dúvida específica, em vez de assistir uma aula de 1 hora e ter que ficar lá na barrinha do navegador sem lembrar se foi no começo, no meio ou no fim da aula, porque é muita informação, mas assim, não é muita informação chata, é muita informação útil, pecinha por pecinha. Se você sabe onde está cada pecinha, fica mais fácil para você conseguir voltar, recapitular e otimizar o seu estudo. Eu espero ter explicado de um jeito simples, fácil de entender, e clica no primeiro link no comentário fixado para estudar astrologia tradicional comigo no meu curso básico de astrologia tradicional. A gente se vê no próximo vídeo.